Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e nós estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de começarmos, vamos aos nossos recados? Então vocês que estão assistindo às aulas somente pela TV, vocês têm que entrar em contato com a escola para buscar material e também fazer as atividades para ter nota, não se esqueçam. E vocês que estão vendo essas aulas pela TV, pelo aplicativo ou pelo canal do YouTube, mas estão acessando o Classroom, não esqueçam de responder a pergunta para confirmar a presença. Tudo bem? Vamos começar nossa aula? Então hoje nós vamos continuar falando sobre o romance, e em específico o romance O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Aqui, então, hoje nós vamos ter como objetivos a leitura desse fragmento de romance, compreender o significado das expressões, e identificar as informações implícitas e explícitas e mais um elemento ainda para a gente, reconhecer o uso do discurso direto, que vocês já aprenderam também. Tenho certeza que vocês vão se lembrar muito bem. Então, esse compreender o significado de algumas expressões e identificar as informações implícitas e explícitas faz parte do processo de interpretação do texto. Tudo bem? Então, esses são os nossos conteúdos e vamos continuar a nossa leitura do fragmento do romance O Pequeno Príncipe? Ué, professora, hoje não tem quiz? Hoje não tem quiz, porque eu acho que vocês já estão sabendo tudo sobre o romance, né? Então não precisa hoje de quiz, porque vocês se lembram sobre o que é o romance, que ele é um gênero longo, que ele tem vários personagens, variação de tempo e espaço, e por ele ter essas características, nós estamos lendo apenas os fragmentos do romance O Pequeno Príncipe, e não o romance inteiro, porque ele é longo, não é mesmo? Vamos continuar então? Vocês se lembram onde nós paramos? Vocês se lembram que a raposa, ela quer que o pequeno príncipe a cative. E ele fala que não tem tempo, né? Que ele tem que conhecer, ele fazer amigos, eles usam essa expressão, né? Uma expressão parecida, encontrar amigos e conhecer as coisas. E aí ela vai explicar uma coisa para ele, que é uma crítica aos homens, lembram? Ela vai dizer, a gente só conhece bem as coisas que cativou. Disse a raposa, os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Vamos continuar? O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. E aí a gente continua na próxima aula, né? Falando aqui o que é um rito. Mas vamos imaginando o que é um rito, será? Então observe, pessoal, aqui a raposa continua explicando para o príncipezinho o que é o ato de cativar.
Fazer um amigo leva tempo. Ela vai dizer isso com outras palavras. Mas os homens não têm mais tempo. Eles estão muito ocupados, lembram? Fazendo outras coisas. E então, eles não têm mais amigos. Que triste isso, né? Então, quando o príncipezinho pergunta o que ele precisa fazer ali para ser amigo da raposa, o que ela diz? Ela diz que é preciso ser paciente. Lembram? A amizade de verdade, a amizade verdadeira, ela se constrói aos poucos. Então, ela diz aqui, ó, primeiro tu te sentarás longe de mim, na relva. Relva? Alguém sabe o que é relva? Relva é aquela grama, né? Quando fica molhadinho de sereno, né? Então, primeiro vai ter uma distância. Aí depois, né, ele vai se aproximando. E ela fala aqui que nesse primeiro momento, eles não vão ficar conversando. Por quê? Ela vai dizer a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Então, sabe aquela amizade que se constrói no silêncio, só de você olhar as pessoas aos poucos? É essa amizade que ela está falando. E aí, então, ela vai dizer que cada dia ele se sentará mais perto dela. Na continuação aqui, ela fala de uma coisa que é a ansiedade boa. A ansiedade de uma espera que é positiva. Ela fala para ele vir sempre à mesma hora. Por quê? Para que ela se prepare, que ela fique feliz mesmo, esperando a hora que ele vai vir. Então ela vai, se ele vai vir às 4, ela já começa a se preparar antes para recebê-lo e aquilo vai gerar nela felicidade. Então ela está falando aqui dessa espera boa para rever o amigo que ela tanto gosta. E aí ela vai dizer que precisa de ritos. Depois nós vamos falar o que são esses ritos. Tudo bem? Vamos agora ouvir e ler no vídeo esse trecho do Pequeno Príncipe? Lembram que o vídeo é da Lara Velho? Tudo bem? Vamos continuar assistindo o vídeo? A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, me cativa. E o que é preciso fazer? É preciso ser paciente. Primeiro, você vai se sentar um pouco longe. Eu vou te olhar com o canto do olho e você não dirá nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia você se sentará um pouco mais perto. No dia seguinte, o Pequeno Príncipe voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora. Se você vem, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vier a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. E é preciso que haja um ritual. O que é um ritual? E aí, pessoal, gostaram dessa história? Muito legal, né? Vocês viram a trilha sonora, a narração, aqui fazendo a voz dos personagens, deixa muito mais interessante, né, a leitura do nosso romance. Então, vamos fazer uma atividade agora aqui. Essa aqui é um pouquinho difícil, vocês vão pensar aí e explicar aqui o que quer dizer, olha lá, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. O que será que quer dizer? Um tempinho nós já voltamos aqui.
E aí, pessoal, conseguiram pensar aqui? Então vamos ver aqui. Vamos ler o trecho aqui? Então, tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. De que linguagem ele está falando aqui? Ele não, né? A raposa está falando aqui. A linguagem falada, a linguagem oral, vamos lembrar? Porque a linguagem ela é ampla, ela comporta os gestos, as ações, mas aqui se refere à linguagem da fala, da conversa. Então, por que será aqui que a raposa valoriza o silêncio nos primeiros encontros e justifica isso afirmando a linguagem é uma fonte de mal-entendidos? O que você entendeu por essa afirmação? Essa, pessoal, é uma resposta pessoal sua. O que significa a linguagem ser fonte de mal-entendidos? O que eu tenho aqui é uma sugestão de resposta. Então, qual que pode ser uma sugestão de resposta? Se você fez uma resposta aproximada com essa, está correta também. Então, muitas vezes em um diálogo, as palavras podem ser mal interpretadas, fazendo com que os interlocutores, as pessoas que estão dialogando, não é mesmo? Não se compreendam bem, gerando situações de conflito e desentendimento. Então é por isso que a raposa pede lá que o príncipe fique quietinho, sentado e ela só observando. Tá tudo bem? Vamos fazer mais uma atividade? Eu já até antecipei aqui essa atividade quando estava explicando, mas vamos ver se vocês prestaram atenção. Então, vocês vão ler esse trecho e vão responder a pergunta. Um tempinho e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício, essa atividade? Então vamos ler aqui. Leia o trecho abaixo do romance O Pequeno Príncipe. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Então, olhem aqui. Por que a raposa diz ao Pequeno Príncipe que teria sido melhor que ele voltasse no mesmo horário? Então, o que ela quer dizer aqui, ó? Que ela, sabendo a hora da visita, ela poderia preparar o coração para a chegada do Pequeno Príncipe, ficar feliz, sentir a felicidade mesmo antes de encontrá-lo, né? Olha que interessante. Lembra que nós havíamos comentado sobre isso já? Vamos fazer mais uma atividade? Aqui é uma atividade que vocês vão retomar o uso do discurso direto, que aparece em textos narrativos. Lembra, nós trabalhamos bastante o discurso direto quando abordamos a crônica Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, lembram? Então, vamos fazer esse exercício aqui? Vamos puxar pela memória o que é o discurso direto e responder aqui? Um tempinho nós já voltamos com a resposta.
aí, pessoal? Lembram então que nós trabalhamos o discurso direto e sempre nós precisamos retornar a ele. Por quê? Porque ele aparece muito nos textos narrativos. Então, vamos ler esse trecho aqui do Pequeno Príncipe. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. A. Que recursos são utilizados para marcar quem fala? Então, tem que responder o A. B. O que esses recursos indicam? O discurso direto ou o discurso indireto? E eu já contei a resposta para vocês antes, né? Falei que a gente ia falar sobre o discurso direto, mas não tem problema. Vamos lá? Como que vocês fizeram? Então, A. Qual que é a marca aqui? As marcas, né, mais de uma, da conversa, do diálogo ali entre o príncipe e a raposa. Então, o travessão e os verbos que indicam quem está fazendo a ação de perguntar e responder. Lembra, a gente chama esses verbos de verbos de sende, né? Então, olhem lá, vamos voltar para vocês entenderem o que é preciso fazer. Então, eu tenho aqui um travessão marcando a fala. E tenho também um verbo dizendo, perguntou o príncipezinho, contando quem fez essa ação aqui, né, de perguntar. E, então, esses são os elementos que indicam a fala ali dos personagens. E eles são também um dos modos de eu indicar o discurso direto. Então, eu tenho aqui o discurso direto. Tudo bem? Vamos relembrar que nós comentamos sobre isso, mas agora vamos nos aprofundar no que são os tais verbos de sende. Então, observe, os verbos de sende ou de dizer. Lembra que eu comentei que a palavra dissende vem lá do latim e tem a ver com a palavra dizer? Então, os verbos dissende são os verbos de dizer. São aqueles usados para introduzir um diálogo. Geralmente são utilizados em entrevista, contos de ficção, romances, como o que nós estamos lendo agora. E alguns exemplos desses verbos são, olhem lá, afirmar, falar, gritar, declarar, ordenar, perguntar, exclamar, pedir, concordar. Então, eles têm a função de dizer quem vai dizer e como vai dizer. Tudo bem? Então, esses verbos são conhecidos também como verbos de elocução, por causa dessa particularidade de identificar a fala no diálogo. Tudo bem? Então, agora é a vez de vocês. Vocês vão identificar os verbos de sende nesse trecho aqui. Muito fácil, um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
E aí, pessoal, esse exercício está muito fácil, né? Aposto que vocês fizeram rapidinho aí, menos quem está enrolando aí na aula de português. Então, vamos observar. Vocês vão identificar nesse trecho os verbos de sende. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Disse a raposa. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. Então, quais são os verbos de sende? São os que eles vão introduzir a fala, né? Ou retomar quem falou. Então, olha lá. Verbos de sende. Disse e perguntou. Disse a raposa. Perguntou o príncipezinho. Vejam, eles estão marcando como se deu o diálogo. Quem fez a ação aqui de perguntar e dizer. Tudo bem? Vamos continuar? Então, aqui nós vamos nos aprofundarmos, né? Mais no estudo do discurso direto. Então, vamos observar. Observe, então, os discursos ou as falas em uma narrativa, eles podem ser estruturadas de duas maneiras básicas. Vocês se lembram? Dependendo de como o narrador ele vai representar essas falas. Ele pode ser o discurso direto e o discurso indireto. Lembram? Discurso direto e o discurso indireto. E ainda tem um terceiro, mas que vocês só vão aprender mais para frente, que é o indireto livre. Mas esse é quando vocês estiverem lá no 8º ano. Vamos continuar? Então, observe, o que é o discurso direto? Vocês se recordam que o discurso direto é quando o narrador reproduz literalmente a fala das personagens. Ou seja, o narrador coloca a fala do jeitinho que as personagens falaram. Lembram? E para isso ele vai usar o verbo de elocução, verbo de sende, e também aquela pontuação. Né? Então vamos lá. Quais são as marcas? Então a marca é a marca do discurso direto, que eu sei que tem discurso direto. Então eu tenho o uso dos verbos de locução, verbos de elocução, que anunciam o discurso, lembra aquela lista? E eu tenho também o uso do travessão, para indicar quando começa a fala de uma personagem, e o uso do 2 pontos depois do verbo. Ok? Eu tenho outro modo de fazer. Vocês se lembram? Qual que é outro modo de eu marcar num texto o discurso direto? Vamos pensando. Além do travessão, o que mais eu posso usar? Vamos continuar então? Então vamos observar esse trecho aqui do Pequeno Príncipe. Como que o narrador fez para reproduzir a fala das personagens? O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Então, você já observa que tem aqui o travessão, marcando quando cada personagem vai falar. E tem também o verbo de sende, anunciando quem fez a ação de perguntar aqui, ó, ou de responder. Tudo bem? Vamos ver agora outros modos para que eu possa construir o discurso direto. Vamos supor que você está fazendo uma narração. Você gosta de escrever contos, gosta de escrever relatos e você quer fazer 2 personagens conversando. E você quer fazer em forma de discurso direto. Como que você pode fazer? Então, lembram? Vocês podem usar o travessão, que a gente viu na aula passada, não, né? Que a gente viu agora no slide passado, e também o verbo de sende. Mas que outra maneira também eu posso fazer? Observe. Então, o príncipezinho perguntou: o que é preciso fazer? A raposa respondeu: é preciso ser paciente. Esse, pessoal, é o modo clássico da gente construir o discurso direto, que é com os 2 pontos, o verbo de sende anunciando quem vai falar
e o travessão marcando a fala da personagem. Então, esse é o jeito mais comum, né, que a gente mais vê nos textos. Mas eu tenho um outro modo também de fazer, lembram? É com o uso das aspas duplas. Vamos lá? O Príncipezinho perguntou, 2 pontos, que é preciso fazer? A raposa respondeu, 2 pontos, é preciso ser paciente. Ok? Mais um jeito, então, de fazer. Existe ainda outros modos. Há autores, por exemplo, que não usam o 2 pontos aqui. Eles fazem o discurso direto, olha que interessante, o discurso direto já usando automaticamente a aspas, sem anunciar com 2 pontos que vai ter a fala. Então, tem várias formas de construir o discurso direto. E agora, vamos fazer essa atividade sobre discurso direto? Resolvam aí, leiam com cuidado e nós já voltamos aqui com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício, aqui a atividade? Ó, aqui vocês têm que fazer 2 coisas. Então, vocês têm que pegar esse fragmento que está em discurso direto. O que é um rito? Perguntou o Príncipezinho. E você vai ter que reescrevê-lo usando 2 formas aqui para fazer o discurso direto. Como que ficaria com os 2 pontos e o travessão? E como que ficaria com os 2 pontos e as aspas? Isso é muito simples, não é mesmo? Por isso que eu falei que é muito fácil. Observe
Com os 2 pontos ficaria assim o travessão. Olha lá, o príncipezinho perguntou, 2 pontos, o que é um rito? E na opção B, com os 2 pontos e as aspas, ficaria, o príncipezinho perguntou, 2 pontos, o que é um rito? Lembram como era a primeira? O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. Observe que aqui o verbo descende está depois e não tem os 2 pontos. Aqui, o verbo descende está antes, tem os 2 pontos, tem o travessão. Aqui, observe, 2 pontos e aspas. Antes de nós fazermos o próximo exercício, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão pensando assim, mas esse exercício é muito fácil fazer o discurso direto. Nossa, eu já entendi como faz. Mas vocês sabiam que quando vocês constroem textos narrativos, um dos piores problemas que tem no texto de vocês, além da falta de acento e da pontuação, é vocês não fazerem o discurso direto da forma correta. Você às vezes coloca a fala da personagem lá no meio, mas você não marca aquela que está falando. Você não coloca a aspa, não coloca o travessão e faz tudo assim bolado. As pessoas vão falando, mas você não vai separando quem está falando. E aí quando o professor vai ler, ele não consegue entender a tua ideia. Quem está falando o que ali? Qual personagem falou isso? Qual personagem respondeu aquilo? Então, é muito importante quando a gente constrói textos narrativos, todo tipo de texto narrativo, a gente usar o discurso direto da forma correta. Então, por mais que pareça que vocês já sabem isso, quando vocês vão usar, vocês têm que estar sempre relembrando. Alguém falou no meu texto? Eu tenho que marcar essa fala de alguma forma. A não ser que eu seja o narrador que vai repercutir essa fala. Mas mesmo assim eu tenho que saber como fazer isso, tudo bem? E aí, agora é uma questão de interpretação que nós vamos fazer aqui para finalizar nossas atividades. Então, observe aqui o que é pedido, leia com atenção e responda aqui a pergunta. Nós já voltamos aqui com a resposta. Tudo bem?
aí, pessoal, conseguiram resolver a atividade? Então vamos ler aqui. Quem não conseguiu fazer, acompanha agora e faz. Vamos lá? Podemos dizer que o entendimento entre a raposa e o pequeno príncipe dá-se pelo diálogo. Observe o trecho a seguir e responda. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. Então, qual que é a pergunta aqui sobre esse trecho? Quem ensina e quem aprende nessa relação? E aí você tem que explicar. Justifique. Vamos lá? Então, a personagem raposa é quem ensina. Como que eu sei disso? Pois é ela que faz as longas explanações. Lembra? Ela que fica explicando por um longo tempo como são as coisas, como deveriam ser. E o príncipezinho, ele aprende. Como que eu sei que é isso que acontece aqui? Porque ele fica fazendo as perguntas. Hein? Quando vocês estão numa aula, lá na escola, não é assim que funciona o aprendizado? Às vezes vocês são bem craques no assunto e vocês ensinam a professora, ensinam os colegas também. Mas geralmente a professora faz a explanação, explica e vocês fazem as perguntas. Vocês dizem, eu não entendi isso. Como que é isso, professora? Então, aqui quem faz as explanações longas está ensinando, é a raposa. E quem está fazendo a pergunta e faz pergunta, esse pequeno príncipe, ele é muito curioso. Isso é bom, a curiosidade é boa. Ele faz muitas perguntas, então ele está buscando aprender. Tudo bem? Vamos fazer mais uma leitura aqui e fazer o quiz? Então vamos lá? Podemos dizer a partir da leitura do fragmento do Pequeno Príncipe, nós não vamos voltar lá na leitura toda, né? Que a raposa é um personagem que apresenta como característica A, sabedoria, B, arrogância, C, estupidez, D, tolice. Muito fácil, né? A raposa aqui representa a sabedoria. Ela está ensinando, lembram? Então, vocês gostaram dessa história? Vocês já sabem como conhecer melhor essa história que nós vemos um trecho, esse vídeo que nós vimos um trecho aqui nessa aula. Então, vocês podem acessar o YouTube e conhecer mais sobre essa adaptação que a Lara Velho fez deste livro aqui, que é O Pequeno Príncipe, que vocês também podem ler. Nessa aula nós trabalhamos o romance, trabalhamos o significado das expressões implícitas e explícitas e também trabalhamos o discurso direto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até em breve.